Bem, aqui está você, a primeira pessoa a pisar em Marte. E sua primeira missão é explorar um lugar chamado Cratera G0. Você está caminhando em meio à poeira espessa e cor de ferrugem quando, de repente, tropeça em algo e quase cai. Ao se aproximar para examinar o culpado, recua horrorizado. Um crânio está olhando de volta em sua direção. A quem pertenceu? A um antigo dinossauro marciano? Um representante de uma civilização há muito perdida? Não se trata de uma história inventada. Isso é o que o robô da NASA em Marte, chamado Perseverance, diria se pudesse falar e tivesse consciência. O rover de fato encontrou algo estranho, mas não era um crânio de verdade, apenas se parecia com um. Na realidade, eram rochas que pareciam estar fora de lugar no planeta vermelho. No momento, o Perseverance está explorando a borda de uma área grande e vazia em forma de tigela chamada Cratera G0. Os cientistas acreditam que há muito tempo ela abrigava um lago gigante, talvez até estivesse cheia de vida minúscula. Desde dezembro de 2024, o rover está descendo uma colina íngreme chamada Bruxa Hazel. É uma missão importante porque essa colina pode conter segredos sobre como eram o clima e o ambiente de Marte há bilhões de anos. De qualquer forma, em 11 de abril de 2025, o Perseverance parou para olhar um ponto especial onde dois tipos de rocha se encontram. Uma era de cor clara e a outra escura. E bem nesse ponto, os cientistas viram uma de aparência estranha que mais tarde chamaram de Caveira da Colina. Ela se destacava dramaticamente porque era escura e tinha um formato pontiagudo. Mas o mais assustador era cheia de pequenos buracos. Um verdadeiro pesadelo para quem tem tripofobia. Então a NASA compartilhou essa descoberta em uma postagem de blog e explicou que a Caveira da Colina não se parecia com as outras rochas próximas. A área onde o Perseverance encontrou as estranhas rochas é chamada de Port Anson. Os cientistas acreditam que muitas das que estão ali não se formaram originalmente naquele local. Foram movidas de algum outro lugar há um tempo excepcionalmente longo. Mas como se moveram ou o que as moveu? Agora, não tenha muitas esperanças. Isso não significa que encontraremos vizinhos espaciais em Marte. Esses tipos de rochas são chamados de flutuantes. É provável que tenham percorrido um longo caminho através do planeta há bilhões de anos, quando ele era muito mais quente e úmido, com rios, lagos e talvez até oceanos. À medida que a água secava e o solo macio ao redor dela se desgastava lentamente com o tempo, as mais resistentes ficavam para trás, assentadas na superfície. Agora, os cientistas estão tentando descobrir como os estranhos buracos na Caveira da Colina foram feitos. Uma ideia é que pequenas partes da rocha se quebraram e se desgastaram com o tempo, deixando para trás pequenos buracos. Outra ideia é que os ventos marcianos, que carregam poeira e pequenas rochas, podem ter raspado lentamente a superfície como uma espécie de lixa e criado os buracos. A Caveira da Colina é de cor escura e, a princípio, os cientistas pensaram que poderia ser um meteorito vindo do espaço. Mas, quando observaram mais de perto os produtos químicos na rocha usando a Supercam do Perseverance, os resultados não corresponderam ao que se esperaria de um meteorito típico. Assim, os cientistas agora acham que a Caveira da Colina pode ser uma rocha vulcânica. Tanto na Terra quanto em Marte, esse tipo escuro obtém sua cor de minerais como olivina, piroxênio e biotita. Se a Caveira da Colina for vulcânica, pode ter vindo de antigos fluxos de lava nas proximidades e que se decompuseram com o tempo. Ou talvez tenha sido arrancada do solo durante uma grande colisão, algo como um impacto de um asteroide, que cavou fundo no solo e puxou a rocha vulcânica de baixo para cima. O que ajuda os cientistas em suas pesquisas é que o Perseverance agora tem algumas ferramentas interessantes que o ajudam a descobrir de que são feitas as rochas marcianas. É assim que podemos saber de onde elas vieram e como se formaram. Ultimamente, o rover tem estado muito ocupado. Em apenas alguns meses, coletou amostras de 5 delas, estudou 7 muito de perto e explodiu 83 outras com seu laser para aprender sobre elas à distância. Esse é o ritmo mais rápido de pesquisa desde que o rover aterrissou em Marte há 4 anos. Pelo menos é o que diz o laboratório de propulsão a jato da NASA. Normalmente pode levar meses para encontrar apenas uma rocha interessante na cratera, mas na borda dela, outras legais e estranhas estão aparecendo o tempo todo. Os cientistas estão especialmente entusiasmados com a possibilidade de trazer essas amostras de rocha para a Terra para ver se elas mostram sinais de que já houve vida em Marte. Mas há um problema. O plano para isso, chamado de Missão Mars Sample Return, é realmente complicado, caro e está sofrendo atrasos. Assim, por enquanto, as amostras permanecem por lá aguardando sua viagem. Ei, Uber! Há outro rover que está trabalhando arduamente para nos ajudar a obter mais informações sobre nosso vizinho. Trata-se do Curiosity, que pode ter encontrado uma pista sobre o que aconteceu com a atmosfera de Marte de bilhões de anos, espessa e rica em dióxido de carbono.
Se o planeta vermelho já teve temperaturas quentes e água corrente, onde estão os sinais de todo o carbono que deveria ter sido deixado para trás? Normalmente um planeta como esse teria carbonatos, minerais produzidos quando o dióxido de carbono reage com água e rocha enterrados em seu solo. Mas em Marte pouquíssimos foram encontrados, o que tem sido um grande mistério. Agora os cientistas podem finalmente ter uma resposta. Um novo estudo sugere que o carbonato de ferro chamado siderita pode estar escondido dentro das camadas de rocha ricas em sulfato de Marte. Essas camadas não eram fáceis de serem vistas nas imagens de satélite em órbita. Essa pode ser a razão pela qual os carbonatos podem ter passado despercebidos por tanto tempo. Em um determinado momento no passado, o ciclo marciano de carbono ficou desequilibrado. As rochas começaram a puxar mais dióxido de carbono do que estavam liberando. Com o passar do tempo, isso pode ter feito com que o planeta perdesse muito CO2 de sua atmosfera, o que o esfriou e o tornou seco e sem vida. Ele talvez ainda fosse habitável quando isso aconteceu, mas a partir do momento em que o dióxido de carbono começou a se transformar em siderita, Marte pode ter começado a ficar frio demais para suportar a vida. O rover Curiosity encontrou essas rochas ricas em carbono na cratera Gale, uma área que costumava ser cheia de água. Elas também contêm uma grande quantidade de sais que geralmente se formam quando a água seca. Tal fato corrobora a ideia de que Marte passou por grandes mudanças, provavelmente de um clima agradável para um mundo frio e seco que vemos hoje. Se os cientistas encontrarem mais siderita em outras partes do planeta, isso poderá ajudar a explicar para onde foi todo aquele antigo dióxido de carbono. Melhor ainda, apoiaria a ideia de que nosso vizinho já foi quente, úmido e talvez até habitável. Mas essa não foi a única descoberta que o Curiosity fez. O rover tem um conjunto de instrumentos especiais chamados SAM, cuja função é estudar as rochas, a sujeira e o ar marciano para aprender mais sobre o planeta. E uma das maiores descobertas dele aconteceu quando estudou as rochas da cratera Gale. Ele encontrou moléculas orgânicas. Elas são especiais porque são feitas de carbono, e na Terra esse elemento é muito importante para a vida. As plantas, os animais e as pessoas são todos feitos de moléculas à base de carbono. Portanto, encontrar essas moléculas em Marte faz com que os cientistas se perguntem se essa é outra prova de que o local já teve vida, há muito, muito tempo. Quando o SAM observou ainda mais de perto, encontrou certos padrões em gases como o dióxido de carbono e o metano, e que podem corresponder ao que seria esperado se pequenas formas de vida antigas estivessem produzindo moléculas orgânicas. Mas há também outra explicação. Essas moléculas podem ter sido produzidas pela reação da luz solar com os gases do ar marciano. Nesse caso, não haveria nenhum tipo de vida envolvida. Em Marte, a forte luz ultravioleta do Sol pode quebrar e misturar moléculas, criando novas que acabam caindo no solo. Embora os cientistas ainda não tenham uma resposta clara, encontrar moléculas orgânicas é algo realmente importante. No mínimo, nos diz que Marte tinha os ingredientes certos para a vida, mesmo que ainda não saibamos se ela realmente existiu lá. Agora, os especialistas estão usando o SAM e outras ferramentas do Curiosity para continuar procurando por mais pistas. Se você tem medo de aranhas, nunca visite Marte. Em março de 2025, o rover Perseverance da NASA encontrou algo parecido com um monte de pequenos ovos de aranha na superfície do planeta vermelho. Esse algo é composto de centenas de bolinhas redondas grudadas umas nas outras. E se todos esses ovos eclodirem, será que hordas de criaturas de 8 patas invadirão o planeta vermelho? Sem dúvida. O objeto encontrado por Perseverance estava apenas sentado em uma colina chamada Witch Hazel, perto da borda da cratera G0. Após uma inspeção mais minuciosa, verificou-se que era uma rocha de formato estranho com um pouco de poeira marciana vermelha sobre ela. Sim, infelizmente ou felizmente, não eram ovos de aranha marciana. Mesmo assim, a formação realmente se destacava de tudo ao seu redor. A equipe do Perseverance batizou a estranha rocha de St. Paul's Bay, é o que os cientistas chamam de rocha flutuante. Esse termo significa que ela não se formou onde foi encontrada, mas de alguma forma foi movida para lá. Portanto, no momento não temos pistas suficientes para descobrir sua origem e como ela adquiriu essa textura estranha. Mas esse não é o único mistério. Algo teve que mover essa rocha de seu local original. Uma teoria afirma que a rocha pode ter sido criada quando um meteorito se chocou contra Marte. O forte impacto deve ter lançado rochas no ar, e esses pedaços podem ter se resfriado e formado as pequenas bolas que vemos agora. Se isso for verdade, essa rocha pode ter vindo de muito longe e pode nos dar novas informações sobre como os grandes impactos movem as coisas no planeta vermelho.
A NASA acredita que a rocha pode ter simplesmente rolado pelo morro Witch Hazel. Ela poderia ter vindo de uma das camadas mais escuras da colina. Nós vimos essas camadas do espaço. Agora, o objetivo é estudar o Witch Hazel Hill mais de perto e descobrir se essas camadas são feitas do mesmo material que a rocha de St. Paul's Bay. Se for o caso, isso pode significar algumas coisas. Talvez tenha havido atividade vulcânica nessa região, ou a queda de um grande meteoro, ou pode ter havido água subterrânea lá no passado. Se essa teoria for verdadeira, há uma chance de que algumas dessas rochas possam conter pequenos fósseis de micróbios antigos. É por isso que a NASA está planejando trazer algumas das rochas de volta à Terra na década de 2030 com a missão Mars Sample Return. Poderemos estudá-las de perto e talvez, apenas talvez, encontrar sinais de vida marciana antiga. O mais engraçado de tudo isso é que não é a primeira vez que os cientistas lidam com aracnídeos em Marte. Aranhas em Marte é na verdade o apelido de uma característica de superfície de aparência estranha. Em certos lugares de Marte, é possível ver grandes rachaduras escuras que se espalham como pernas de aranha. Algumas são enormes, mais de 914 metros de largura. Vistas de cima, elas parecem mesmo um bando de rastejantes assustadores se movendo pelo planeta. Essas formas assustadoras foram vistas pela primeira vez por orbitadores de Marte em 2003 e desde então têm aparecido em fotos de satélite. No início ninguém tinha ideia do que eram, mas agora os cientistas acham que elas se formam quando o gelo de dióxido de carbono, sim, gelo seco, que está na superfície, se transforma repentinamente em gás. Essa rápida mudança faz com que o gás dispare através do gelo e crie todos esses estranhos padrões de rachaduras. Uma coisa ainda mais legal é que os cientistas da NASA conseguiram recriar essas aranhas de Marte em um laboratório aqui na Terra. Eles construíram uma instalação especial que imita a superfície de Marte e viram versões minúsculas das aranhas se formarem bem diante de seus olhos. A equipe vinha tentando recriar essas aranhas de Marte há 5 anos. Quando isso finalmente aconteceu, eles ficaram muito felizes. Em 2021, os cientistas conseguiram explicar como essas marcas parecidas com aranhas se formam em Marte usando algo chamado modelo de Kiefer. A ideia básica é que, na primavera, a luz do Sol brilha através de grandes pedaços claros de dióxido de carbono congelado, também conhecido como gelo seco. Isso aquece o solo marciano por baixo, e o gelo começa a se transformar diretamente em gás. O gás se acumula sob o gelo, e quando a pressão fica muito intensa, bum, o gelo racha. O gás é expelido, arrastando consigo areia escura e poeira, deixando para trás os assustadores padrões de aranha quando o gelo derrete no verão. A equipe testou essa teoria usando uma grande câmara espacial apelidada de Dusty. Sim, esse é um nome real. Ela tem o tamanho aproximado de um barril e pode recriar as condições de frio congelante e pressão super baixa de Marte. Estamos falando de menos 185 graus Celsius. Os pesquisadores também colocaram solo marciano falso na câmara e o cobriram com gelo de CO2. Em seguida, eles usaram uma lâmpada sob o solo para aquecê-lo, assim como o Sol aquece Marte. Seus experimentos funcionaram e pequenas formas de aranha se formaram exatamente como no planeta vermelho. O estudo também revelou algo novo. A equipe descobriu que o gelo também se formou dentro do solo e fez com que o solo rachasse junto com o gelo. Isso pode explicar por que as pernas das aranhas são tão zigue-zagueadas em vez de retas, como seria de se esperar. Em seguida, eles querem continuar fazendo experimentos para descobrir mais sobre as aranhas marcianas. Por exemplo, por que elas só aparecem em alguns lugares de Marte e por que não estão se tornando mais comuns com o tempo. Aparentemente, o planeta vermelho está decidido a pregar peças nas pessoas da Terra. Por exemplo, em abril de 2023, o rover Curiosity da NASA fez uma pequena pausa na busca por sinais de água antiga em Marte e se deparou com algo curioso: um livro de viagem. Mais tarde, os cientistas perceberam que não se tratava realmente de um livro, mas apenas de uma rocha. Mas parece uma pequena capa dura, com uma página congelada no meio da virada. Essa pedra-livro é minúscula, medindo apenas cerca de 2,5 centímetros de largura. Portanto, talvez não contenha nenhuma história marciana antiga, mas pelo menos é do tamanho de um livro de viagem. Então, em janeiro de 2023, a Universidade do Arizona compartilhou outra imagem bizarra, uma formação rochosa em Marte que parecia o rosto de um urso de pelúcia gigante. O urso tinha 2 olhos redondos distintos, um nariz em forma de botão e uma boca virada para cima. A imagem foi capturada pela Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, que estava orbitando o planeta vermelho na época. Cientistas da Universidade do Arizona explicaram que o rosto de ursinho de pelúcia provavelmente era apenas uma formação natural, como uma colina ou um monte quebrado no centro de uma cratera antiga. Outra descoberta interessante ocorreu em fevereiro de 2022.
O rover Curiosity avistou algo que só poderia ser descrito como uma pequena flor feita de minerais. Parece pequenos ramos de coral, mas na verdade é um depósito mineral, o que é muito raro de se ver em forma de flor. A maioria desses tipos de depósitos é formada quando a água antiga se mistura com rochas na superfície marciana, portanto não são exatamente uma novidade para os cientistas, mas esse é único, pois se parece com uma pequena planta ou flor. A próxima descoberta é ainda mais ousada. Uma vez, o rover Curiosity tirou uma foto do que parecia ser uma porta perfeita em um penhasco marciano. Naturalmente, as pessoas começaram a se perguntar se era algum tipo de entrada secreta ou talvez uma base escondida para astronautas. Mas na verdade, é apenas uma formação rochosa muito legal. Os ventos e a erosão esculpiram a rocha ao longo do tempo, criando uma forma perfeita e simétrica. Indo ainda mais fundo no passado, em 2018, um pesquisador notou formas estranhas e semelhantes a bastões em uma imagem e pensou que pareciam pegadas de animais fossilizadas. Infelizmente, a NASA rapidamente descartou a ideia. Esses rastros acabaram sendo depósitos de sal que se formaram em áreas onde a água evaporou. Também é possível encontrar algo semelhante na Terra, por exemplo, em leitos de lagos secos. Portanto, embora seja muito interessante o fato de serem mais uma prova de que Marte já teve rios e lagos, esses rastros não são evidência de vida, apenas uma formação rochosa peculiar. Agora, a próxima descoberta é absolutamente incrível. O rover Opportunity da NASA encontrou rochas redondas parecidas com mirtilos em Marte em 2004. Mas elas não são do tipo que você come com cereais. Os mirtilos que você está vendo são feitos de ferro e são a prova de que Marte costumava ter muita água. Ao longo de bilhões de anos, a água se suavizou e criou essas pequenas bolas. Os cientistas acreditam que elas se formaram quando Marte era muito mais úmido do que é agora. Os mirtilos ricos em ferro são muito importantes porque mostram que Marte poderia ter sido um lugar muito diferente há muito tempo. O quê? Veja, está vendo isso? Parte do Sol se rompeu e agora está se agitando acima da superfície da estrela, formando um vórtice gigante. O que está acontecendo lá? Bem, vamos admitir, ainda sabemos muito pouco sobre o Sol, por mais crucial que essa estrela seja para o nosso bem-estar. Mas no caso do Sol quebrado, os cientistas provavelmente podem explicar o que ocorreu. Parte do plasma do astro provavelmente irrompeu da superfície e se separou, criando algo semelhante a um vórtice em forma de coroa sobre o Polo Norte solar. Ainda assim, essa é apenas uma teoria. Os astrônomos precisam realizar mais análises para descobrir se foi isso mesmo que aconteceu. No momento, eles estão um pouco desconcertados, pois esse fenômeno não se parece com nada que já tenham visto antes. Mas as imagens que temos são inegavelmente impressionantes. O que é mais alarmante, porém, é que o comportamento da nossa estrela está mudando atualmente. Ela está aumentando sua atividade, ficando mais agitada com erupções e manchas. Este ano teve erupções todos os dias até agora. Também lançou algumas de classes X e M em janeiro de 2023, que são a maior e a segunda maior que pode produzir. Mesmo que isso pareça um pouco alarmante, não se preocupe. O Sol tem certos ciclos de atividade que se repetem a cada 11 anos aproximadamente. Alguns são relativamente calmos, enquanto outros são absolutamente selvagens. Esses ciclos ocorrem simultaneamente com as flutuações do campo magnético solar. Quando este fica mais fraco nos polos da estrela, estes trocam de lugar, o que faz com que a polaridade do campo magnético se inverta. Esse é o período de tempo em que o astro está mais ativo, reconhecido como máximo solar. No momento, estamos próximos dele. Os cientistas podem descobrir isso analisando a atividade solar em comum. Mas como o Sol ainda é um mistério para nós, ninguém pode determinar quando a inversão de polaridade provavelmente ocorrerá. Uma estimativa aproximada é julho de 2025. Ao mesmo tempo, não podemos dizer que a situação atual é normal. É verdade que cada ciclo é diferente dos outros. Alguns são mais fracos e outros mais poderosos. Portanto, este que começou em dezembro de 2019 já excedeu significativamente as expectativas de todos os cientistas e continua a fazê-lo. O que nos leva de volta ao vórtice observado em 2 de fevereiro de 2023, que tanto impressionou os astrônomos. Ele começou como uma proeminência solar. Trata-se de um filamento de plasma brilhante que se estende para longe da superfície da estrela. E deixa eu dizer que as proeminências solares são um fenômeno absolutamente regular. E, como a mais recente, elas geralmente ocorrem em grandes altitudes ao redor da coroa do Sol, que é a camada mais externa da atmosfera da estrela. De qualquer forma, proeminências como essa em questão são chamadas de SEBs, porque se parecem com uma cerca viva.
Mas o que surpreendeu os astrônomos aconteceu um pouco mais tarde. O material do filamento aparentemente se separou e começou a circular em torno do polo próximo ao qual ocorreu, a 60 graus de latitude e a uma velocidade de cerca de 100 km por segundo. E isso durou cerca de 8 horas. Um cientista que vem observando os ciclos do Sol há décadas afirma que nunca viu vórtices assim. Infelizmente, os polos solares são mais difíceis de serem observados, portanto pode demorar um pouco até obtermos nossas respostas. Pela primeira vez, uma espaçonave tocou a superfície do Sol em 2021. Foi a sonda solar Parker, da NASA, que voou pela atmosfera superior de nossa estrela. Ela também coletou algumas amostras de partículas e examinou os campos magnéticos de lá. Foi um verdadeiro marco e um salto gigantesco para a ciência solar. Colocar as mãos no material de que o Sol é feito permitirá que os pesquisadores descubram informações cruciais sobre nossa estrela e sua influência sobre nós e todo o sistema solar. A sonda Parker se aproximou da superfície do Sol e começou a fazer descobertas que outras espaçonaves estavam muito distantes para ver. Por exemplo, examinou o vento solar por dentro. Trata-se de um fluxo de partículas provenientes do Sol que podem nos influenciar aqui na Terra. Mesmo antes de chegar muito perto do astro, a Parker descobriu que parte dele havia muitas estruturas magnéticas em zigue-zague no vento solar, chamadas switchbacks. Naquela época, porém, os cientistas não conseguiam descobrir como elas se formaram e onde apareceram. Mas agora, mais de 2 anos depois, sabemos com certeza que se originam na superfície solar. Como você sabe, o Sol não tem nenhuma superfície sólida, ao contrário do nosso planeta, mas conta com uma atmosfera superaquecida, feita de material solar ligado por forças magnéticas e gravidade. Quando a pressão e o aumento do calor empurram esse material para longe da estrela, ele acaba chegando a um ponto em que o campo magnético e a gravidade do Sol não conseguem mais contê-lo. Esse ponto tem seu próprio nome, a superfície crítica de Alfvén. Ela marca a borda da atmosfera solar e é também onde começa o vento solar, um material que consegue ultrapassar o limite. Ele arrasta o campo magnético em direção à Terra e além. Mas o mais importante é que após esse limite, o vento começa a se mover tão rápido que suas ondas não conseguem retornar ao Sol, o que significa literalmente cortar todas as conexões com a estrela. Durante sua passagem, a sonda Parker entrou e saiu da coroa solar várias vezes. Isso provou que a superfície crítica de Alfvén não tinha o formato de uma esfera lisa. Ele tem vales e picos, e sua superfície é um pouco enrugada. Em um determinado momento, a sonda chegou a encontrar um pseudofluxo, uma estrutura maciça na coroa do Sol que se eleva bem acima da superfície da estrela. É possível vê-la da Terra durante os eclipses solares. E sabe de uma coisa? Para a sonda Parker, passar por esse pseudofluxo foi como voar para o olho de uma tempestade. Lá dentro, tudo era muito mais silencioso. As partículas se moviam mais lentamente e havia menos mudanças de direção. Foi uma grande mudança em relação à barragem de partículas que a sonda encontrou dentro do vento solar. Agora, falando em erupções solares, elas são muito perigosas para a Terra. A radiação que liberam pode interferir em nossa comunicação por rádio. Essas tempestades afetam todos os sistemas eletrônicos, desde a internet até as redes de energia, e podem até destruir satélites. A maioria das erupções solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Os cientistas as classificam de acordo com a intensidade do brilho em raios X. É pouco provável que você perceba as menores se não tiver um equipamento especial. As erupções solares médias causam apagões de rádio fugazes nos polos, mas nada muito grave. É com as de classe X que as pessoas devem se preocupar. Elas causam as tempestades solares mais fortes e duradouras. Uma dessas em direção à Terra não ocorrerá de uma só vez. Primeiro haverá luz solar de alta energia, principalmente raios ultravioleta e raios X. Elas ionizarão a atmosfera superior do nosso planeta e atrapalharão a comunicação por rádio. Depois, uma tempestade de radiação atingirá a Terra. E, finalmente, uma nuvem colossal de partículas solares carregadas atingirá nossa atmosfera. Elas vão interagir com o campo magnético do planeta e causar estragos em todo o mundo. Se uma tempestade solar intensa ocorresse nos dias de hoje, começaria interrompendo o GPS e derrubando satélites. Se algum astronauta estivesse fazendo uma caminhada espacial naquele momento, teria apenas alguns minutos após o primeiro flash de luz para encontrar abrigo. Suas espaçonaves provavelmente estariam devidamente protegidas e seguras o suficiente. O principal desafio seria entrar a tempo. Depois, a tempestade continuará a interferir nas comunicações via satélite. É por isso que muitas de suas atividades diárias, desde ligar para seus amigos até pagar com cartão de crédito, estariam em risco.
Mas uma das piores consequências estaria ligada às redes de energia. Os picos causados pelas partículas provenientes do Sol danificariam transformadores gigantes. Uma tempestade solar poderosa poderia custar de 1 trilhão a 2 trilhões de dólares. Felizmente, se uma tempestade solar tão poderosa estivesse vindo em nossa direção, provavelmente receberíamos algum tipo de aviso. Equipamentos modernos em todo o mundo e no espaço não param de observar o Sol nem por um segundo. Isso nos daria algum tempo para nos prepararmos, entre várias horas e alguns dias. E se os transformadores fossem desligados a tempo, as consequências não seriam tão dramáticas. Atenção, atenção, atenção! Alerta de emergência! Isso não é um exercício! A Via Láctea está pegando fogo! Repito, a Via Láctea está pegando fogo! Protocolos de evacuação ativados. Todas as formas de vida terrestres devem ser transferidas para a galáxia de Andrômeda imediatamente. Repito! Espere, um incêndio em nossa galáxia? Tudo se resume ao gás incrivelmente quente que circunda a Via Láctea, que não é apenas intensamente quente, também existe há bilhões de anos. Mas o que faz com que ele aqueça e se mantenha assim? A Via Láctea contém muito mais gás do que estrelas, e ele é fundamental para a formação de novas. Ao longo de bilhões de anos, esse enorme reservatório permitiu que a galáxia continuasse a produzir estrelas. Mas o gás é incrivelmente fino e disperso, o que torna quase impossível observá-lo diretamente. Durante muito tempo, isso dificultou a descoberta da quantidade dele que a Via Láctea realmente contém. Mas nas últimas décadas, os pesquisadores finalmente confirmaram que a galáxia está de fato cercada por uma enorme esfera de gás quente. Essa nuvem com esse elemento se estende por até 700 mil anos-luz do centro galáctico e atinge temperaturas de vários milhões de graus. No início, os cientistas pensavam que a temperatura insana do gás se devia à gravidade da Via Láctea. Eles acreditavam que essa gravidade o fazia girar, impedindo-o de cair para dentro e aquecendo-o no processo. Mas recentemente descobriram algo ainda mais surpreendente: uma segunda camada de gás, que é ainda mais quente. Como o descobrimos com uma temperatura de cerca de 10 milhões de graus Celsius? Raios-X fracos vindos de todas as direções do céu revelaram a presença dele, que também apareceu ao absorver a luz de quasares distantes, objetos brilhantes muito distantes de nossa galáxia. Não é de se admirar que os cientistas tenham começado a procurar as fontes de calor que poderiam explicar esse fenômeno bizarro. Eles logo descobriram que os dois tipos de gás, o emissor de raios-X e o absorvente, vinham de regiões diferentes da galáxia. O emissor de raios-X é aparentemente produzido por uma região inchada em torno do disco estelar da Via Láctea. Essa região é um resultado direto da formação de estrelas da galáxia, que ainda está em andamento. Estrelas maciças nessas regiões acabam explodindo como supernovas, liberando enormes quantidades de energia, que aquece o gás circundante a temperaturas extremas. Este se torna turbulento, movendo-se de forma caótica. Parte escapa para o espaço ao redor da galáxia, enquanto outra parte se resfria e cai de volta em direção ao disco. Esse núcleo contínuo de aquecimento, resfriamento e movimento mantém a camada de gás quente visível nos raios-X. O que é absorvente é enriquecido com elementos como enxofre, magnésio e neônio. Eles são criados no interior de estrelas maciças por meio de reações nucleares e escapam para o espaço durante as explosões de supernovas. As estrelas fugitivas que são lançadas para fora do disco da Via Láctea também contribuem para esse processo. Quando explodem como supernovas, criam bolsões de gás enriquecido acima do disco dela. O emissor de raios-X forma uma camada brilhante ao redor do disco da galáxia. Essa camada nunca desaparece devido à formação de estrelas e à atividade de supernovas que ocorrem. Juntos, esses processos explicam os sinais de absorção e emissão observados pelos astrônomos. A formação de estrelas, as explosões de supernovas e o movimento do gás trabalham juntos para moldar a Via Láctea. O gás quente não apenas ajuda a regular a formação de estrelas, mas também redistribui os materiais criados no interior delas. E os elementos produzidos nos núcleos estelares são espalhados por toda a galáxia pelas supernovas, tornando-se os blocos de construção das futuras gerações de estrelas. A equipe de pesquisa planeja continuar observando o gás em outros comprimentos de onda de luz, e isso pode nos dar ainda mais informações sobre como ele se comporta e do que é feito. E quando entendermos a dinâmica dele, provavelmente aprenderemos mais sobre como galáxias como a Via Láctea evoluem ao longo do tempo. Precisamos de todos os dados que pudermos coletar, afinal, ainda nem sabemos o verdadeiro formato da nossa galáxia. Descobertas recentes revelaram que ela não é um disco plano, como se pensava anteriormente, mas tem uma estrutura deformada. E o que é mais louco? A matéria escura pode ser a causa dessa deformação.
A primeira confirmação de que a Via Láctea não é um disco perfeitamente plano veio das observações da espaçonave Gaia. Ela mapeou as posições e os movimentos de mais de 1 bilhão de estrelas, e suas observações mostraram que a galáxia se estende mais para fora do que se acreditava inicialmente. Em suas bordas, o disco galáctico tem uma estrutura ondulada e deformada, com sérias deformações ao longo da borda externa. Mas o que causa a deformação? Ela pode resultar de colisões galácticas antigas, como a da Via Láctea com a galáxia anã de Sagitário, há cerca de 6 bilhões de anos. Entretanto, um novo estudo sugere outra possibilidade. Pode ser causada por um halo de matéria escura inclinado que circunda a nossa galáxia. Os halos de matéria escura são estruturas invisíveis, porém maciças, que circundam a maioria das galáxias, inclusive a nossa. Eles contêm a maior parte da massa de uma delas e exercem uma forte influência gravitacional sobre a estrutura delas. Se o halo estiver inclinado em relação ao plano galáctico, seus efeitos gravitacionais poderão distorcer a galáxia ao longo do tempo. Para descobrir se essa teoria é verdadeira, os pesquisadores usaram dados de simulações de computador altamente detalhadas que modelam a evolução galáctea, temperando o processo com matéria escura e interações entre matéria e campos magnéticos. A análise revelou que a região interna de um halo de matéria escura pode de fato se inclinar significativamente em relação ao plano de uma galáxia. Essa inclinação pode resultar de colisões galácticas ou encontros próximos com outras galáxias. Os halos tortos podem permanecer assim por bilhões de anos, o que é tempo suficiente para deformar o disco. Ao mesmo tempo, esse fenômeno não é algo único. Os astrônomos também observaram planos deformados em outras galáxias. De fato, quase metade de todas as que são espirais no universo têm discos deformados. Assim, os halos de matéria escura inclinados e seus efeitos gravitacionais podem desempenhar um papel generalizado na formação das galáxias ao longo do tempo. Enquanto procuramos por respostas, a Via Láctea continua a brilhar intensamente. Mas que tipo de eletricidade espacial mantém suas luzes acesas? O que alimenta o processo de formação de estrelas? Afinal, aproximadamente uma do tamanho do Sol nasce a cada ano e ela precisa de muito combustível. A formação desse astro requer hidrogênio, o elemento mais abundante no universo. Mas ele já teria se esgotado há muito tempo, a menos que houvesse uma fonte de reposição. Ela pode incluir nuvens de hidrogênio que se movem rapidamente e chovem sobre o disco da galáxia. O hidrogênio que alimenta a Via Láctea é ionizado, o que dificulta sua detecção. Ao contrário do atômico, que emite luz, o ionizado não emite. Em vez disso, absorve a luz, o que significa que só pode ser observado quando passa na frente de uma fonte de fundo brilhante. Antes, os astrônomos usavam quasares, objetos espaciais distantes extremamente brilhantes, como luz de fundo para detectar essas nuvens de gás. Infelizmente, nesse caso, era impossível determinar a que distância as nuvens estavam. Elas poderiam estar localizadas em qualquer lugar entre a Via Láctea e os quasares, a bilhões de anos-luz de distância. Para identificar a localização delas, os astrônomos recorreram ao Cosmic Origins Spectrograph a bordo do telescópio espacial Hubble. Eles observaram 27 estrelas localizadas em um raio de 10 mil anos-luz do disco da Via Láctea. Ao analisar a luz delas, descobriram que cerca de metade estava obscurecida por nuvens de gás. Isso significa que estavam próximas o suficiente para alimentar diretamente o disco da Via Láctea. Os pesquisadores calcularam que continham uma massa total equivalente a incríveis 110 milhões de sóis. Esse vasto reservatório de hidrogênio oferece combustível mais do que suficiente para sustentar a formação de estrelas da nossa galáxia. Mas de onde vieram essas nuvens? Até o momento, isso ainda é um mistério. Há duas possibilidades principais. Elas podem consistir de hidrogênio formado logo após o Big Bang, gás primordial. Essas estruturas poderiam ter permanecido fora de qualquer galáxia por bilhões de anos, caindo apenas recentemente na atração gravitacional da Via Láctea. Ou podem ser feitas de material ejetado dela. Quando as estrelas explodem como supernovas, são capazes de expelir gás para fora. Com o tempo, esse material pode esfriar e cair de volta para o disco, formando as nuvens. Só conseguiremos descobrir a origem delas depois de estudar sua composição química. O gás de estrelas em explosão contém elementos mais pesados, enquanto o primordial criado após o Big Bang é composto quase inteiramente de hidrogênio e hélio. Os futuros telescópios ultravioleta poderão fornecer as medições detalhadas necessárias para resolver a questão. Acontece que temos algumas maneiras de resolver os paradoxos da viagem no tempo. A viagem no tempo parece atraente, mas traz muitos problemas. Veja, por exemplo, o famoso paradoxo do avô. Imagine que você viaja de volta no tempo e impede que seus avós se encontrem. Isso altera o curso da história. Mas como?
Se você apagar o encontro deles, você deixará de existir. Portanto, não poderia nem mesmo viajar de volta no tempo para alterar o passado em primeiro lugar. Há também o paradoxo antológico. Digamos que voltemos no tempo e demos a Beethoven suas próprias composições antes que ele as escrevesse. Ele fica famoso pela mesma música que você forneceu, mas de onde ela se originou? Foi você que a iniciou ou foi Beethoven que a iniciou? Há muitas teorias sobre viagens no tempo. Uma delas envolve linhas do tempo alternativas e universos paralelos, como em De Volta para o Futuro, por exemplo. Se existirem mundos paralelos, poderíamos hipoteticamente viajar em um onde os eventos se desenrolassem de forma diferente, enquanto nossa linha do tempo original permaneceria a mesma. Essa é uma abordagem bonita e livre de paradoxos. Mas isso é pura ficção científica. Não temos nenhuma evidência concreta de universos paralelos. Portanto, o que os cientistas estão tentando fazer é descobrir se a viagem no tempo é impossível nessa única linha do tempo universal. Estamos explorando essa questão há mais de uma década e criamos um conceito fascinante chamado curva fechada do tipo tempo, ou CTC. Imagine pegar um caminho que forma um loop e levá-lo de volta ao ponto de partida, mas no tempo. Sabemos que o espaço-tempo é como um pedaço de tecido instável que pode se curvar e dobrar quando colocamos objetos pesados sobre ele. Em algumas situações, como perto de objetos maciços, como estrelas ou buracos negros, o espaço-tempo pode ser curvo. Agora, imagine um objeto tão pesado, com a gravidade curvando o espaço-tempo com tanta força que ele literalmente dá volta sobre si mesmo. Se essa ideia se tornar real, ela poderá sugerir a possibilidade de viajar no tempo em nossa linha do mundo. Essa possibilidade é fascinante, mas também cria muitos problemas, e os cientistas podem ter encontrado uma maneira de resolvê-los. Uma das soluções é que fazer coisas paradoxais pode ser simplesmente impossível. Nesse cenário, supomos que o universo tenha alguns mecanismos de autoconsciência. Isso significa que, embora você ainda possa viajar no tempo, as ações que pode realizar são restritas. Por exemplo, talvez não seja possível voltar atrás e alterar a história de sua família. Mas não há nada inerente e lógico em viajar de volta no tempo para simplesmente interagir com seus antepassados. Nesse cenário, o universo apenas proíbe que você faça coisas logicamente impossíveis. Os cientistas decidiram realizar um experimento para verificar se isso funciona, e os resultados foram bastante assustadores. O experimento realizado envolveu a criação de uma máquina do tempo teórica, também chamada de máquina do tempo em princípio. Não se tratava de um dispositivo físico, mas de uma simulação quântica. Na simulação, eles tentaram enviar um fóton de volta no tempo por uma fração de segundo e fazê-lo interagir com seu passado. O objetivo era descobrir o que o fóton faria. Se destruiria seu eu anterior, se evitaria a interação ou qualquer outra coisa. O que aconteceu foi que, à medida que o fóton se aproximava de seu eu passado e se aproximava do ponto de criar um paradoxo, o experimento tendia a falhar com mais frequência. Em outras palavras, parece que as leis da física ou a estrutura do universo podem ter alguns mecanismos internos estranhos que impedem paradoxos de viagem no tempo. Nesse caso, a pergunta é: como o universo entende o que é logicamente impossível e como ele nos impede de fazer coisas assim? O que é bastante assustador de se pensar. A outra teoria, a de que o universo permite que coisas paradoxais aconteçam, mas também as autocorrige. Imagine um viajante do tempo voltando para impedir a propagação de um problema de saúde. De acordo com essa teoria, mesmo que o viajante tenha sucesso, essa condição de saúde encontraria outra maneira de se espalhar, evitando o paradoxo. Ou talvez todos nós existamos em loops de tempo. Esses loops permitem que os objetos interajam com seu passado e, ao mesmo tempo, mantenham uma linha do tempo consistente, pois não há um ponto de partida. Por exemplo, tentar impedir um evento histórico pode resultar na catalisação acidental do evento que estávamos tentando impedir. Essa ideia desafia nossa compreensão da física clássica e do livre-arbítrio. Mas todas essas ideias são puramente teóricas e, para testá-las, primeiro precisamos encontrar o mecanismo para realmente viajar no tempo. Falando sobre viagens no tempo práticas, mencionamos que o espaço-tempo se curva em torno de objetos muito pesados. Isso significa que os buracos negros podem ser portais para o passado e o futuro? Talvez! Os buracos negros são formados quando uma estrela maciça entra em colapso.
Sua força gravitacional é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. Isso significa que eles são perfeitos para dobrar não apenas o espaço, mas também o próprio tempo. Talvez você se lembre disso do filme Interestelar. Perto de um buraco negro, o tempo fica mais lento. Esse efeito é tão pronunciado que um ano perto de um buraco negro pode se traduzir em décadas na Terra. Nesse caso, viajar de volta ao passado usando um buraco negro é teoricamente possível. Se a gravidade do buraco negro distorcer o tempo de tal forma que ele se enrole sobre si mesmo, criando uma curva fechada do tipo tempo, e você puder entrar nesse loop, você se verá em uma viagem do futuro para o passado. Mas há alguns problemas com isso. Primeiro, você só pode viajar para o passado do buraco negro. Segundo, para entrar no loop, você provavelmente teria que cruzar o horizonte de eventos, o ponto de não retorno, ao redor de um buraco negro. Para escapar de um buraco negro, você teria que viajar mais rápido que a luz, o que atualmente é impossível. Portanto, embora os buracos negros possam conter as chaves para a viagem no tempo, a viagem dentro de um deles pode ser a última. Mas nem todos concordam com a existência de curvas fechadas do tipo tempo. Uma pesquisa recente lançou uma nova luz sobre esse tópico. Os resultados mostraram que o tempo só pode se mover para frente. A pesquisa ofereceu uma nova perspectiva sobre como a luz se comporta quando encontra diferentes materiais. Quando a luz se move pelo espaço vazio, ela viaja a uma velocidade constante de 300 mil quilômetros por segundo. Mas quando encontra substâncias como água ou vidro, sua velocidade pode mudar, fazendo com que ela se curve ou refrate. Embora os cientistas tenham equações para descrever esse comportamento, eles tiveram dificuldades com o problema da alteração da velocidade da luz no limite em diferentes meios. Bem, os pesquisadores propuseram uma solução para esse quebra-cabeça ao reconsiderar como a luz se move através do tempo e do espaço. Eles descobriram que ela sempre permanece constante à medida que viaja por diferentes meios. Não importa o que a luz encontre, ela sempre avança no tempo. Isso significa que a luz e outras ondas semelhantes seguem o mesmo caminho unidirecional no tempo que nós. Outra coisa é que a luz também sempre economiza seu momento, e ele sempre permanece o mesmo, apontando para frente no tempo. E, finalmente, mesmo com a relatividade geral e com a gravidade curvando a luz com muita força, ela ainda continua apontando para frente. Ela pode ficar mais lenta a ponto de parecer que o tempo parou, mas nunca se mover para trás. Isso desafia nossas noções anteriores sobre a relação entre a luz e o tempo. Isso implica que o tempo tem uma direção definida para todas as ondas, impossibilitando sua reversão. Entretanto, suas equações foram testadas somente em uma dimensão, e são necessários experimentos para confirmar se essa teoria é verdadeira na realidade. Stephen Hawking também discordou da ideia de viajar no tempo. Ele propôs uma teoria chamada a conjectura da proteção cronológica. Essa ideia diz que as leis da física impedem a viagem no tempo em grandes escalas, mesmo quando teorias como a da relatividade geral dizem que isso é possível e que curvas fechadas do tipo tempo simplesmente não podem existir. Hawking disse que viajar de volta no tempo significaria criar nova matéria, o que vai contra as leis da física. Embora estejamos longe de construir máquinas do tempo reais, se continuarmos mergulhando na matemática, talvez um dia encontremos a verdade.